Olá, estamos aqui diante de mais um Cyber Talks com Roberto Angler e vamos falar hoje um pouco sobre automação. Aliás, sabemos que a demanda por skills e na parte de cibersegurança tem cada vez mais ficado escassa. E acho que a gente estava batendo um papo, Roberto, sobre esse tema. Mas primeiramente, seja bem-vindo ao Cyber Talks. Muito obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui. É um prazer recebê-lo. Então, assim, hoje a grande, acho que parte que a gente colaborou dentro da nossa Roundtable foi como trazer eficiências para a empresa, já que a demanda por profissionais passa a ser uma missão. E eu gostei até, acho que, da frase que foi colocada dentro lá, o rouba-monte. Quem rouba o monte de quem? Perfeito. Até quando? Então, até quando deveremos estar nessa situação ou, de repente, fazer essa outsourcing tanto da tecnologia, tanto também da parte de serviços? Perfeito. Como que você vê as empresas hoje tackling ou atacando esses desafios persistentes, semanais, na parte de skills? Perfeito. Eu acho que essa é uma situação que acontece, né? Você presencia muito isso na Europa, a gente presencia o mesmo tipo de problema aqui no Brasil. E desafio de falta de mão de obra qualificada para um problema que é crescente. E também uma necessidade de você realmente ter um tempo de resposta que seja o mais rápido possível para evitar um dano maior. Então, são duas componentes aí que pedem para investimentos em automação. E aí, tanto do ponto de vista das empresas, quanto do ponto de vista dos prestadores de serviço, né? A gente tem visto, na nossa prática aqui do dia a dia do mercado brasileiro, que esse é um tema assim, em forte aceleração de amadurecimento, de maturidade. Há alguns anos atrás, o tema de automatização de resposta a incidentes, ele era um tema muito debatido, pouco investido. E a gente tem visto aí nos últimos 2 anos, particularmente no último ano, uma aceleração da efetiva adoção, tanto do ponto de vista dos clientes finais, quanto do ponto de vista das empresas que fazem esse tipo de prestação de serviço. Para nós que somos profissionais de segurança, que vivemos isso no dia a dia e que a gente vem pregando isso há muito tempo, é uma felicidade ver essa curva de maturidade subindo, né, Rafael? É muito bom ver o crescimento, não somente na maturidade de cibersegurança, mas na nossa indústria, né? A nossa indústria cresceu da parte de cibersegurança perante a maturidade dos executivos entenderem essa dor, né? De quanto ruim pode trazer as consequências de você não estar operacional. E eu acho que, como foi até falado dentro do nosso debate hoje, o CIO de hoje que não tem um incidente é o CIO versus o CIO de amanhã, quando depois de um incidente, né? Que ele muda a perspectiva. E eu acho que nada bem mais justo da indústria de você conhecer também clientes e você poder orientá-los num momento tão frágil e também colocar os processos que de repente muitos deles não existiam. Como que você pode dar um comparativo desses 3 anos, incluindo a pandemia, porque eu acho que a pandemia foi um grande fogo para que isso desse uma demanda muito alta na cibersegurança. Como que você tem visto, acho que para trazer para todo mundo nessa demanda, porque com certeza a demanda foi alta, mas e aí, vai parar por aí? Perfeito. Rafael, esse é um tema divertido de discutir, porque nós que temos alguns anos de estrada no mundo de cybersecurity, começamos lá dentro da área de infraestrutura, cuidando de firewall antivírus, a gente é muito técnico, né? Um discurso muito técnico. Em contrapartida, o executivo da empresa preocupado com o negócio da empresa. E a gente vê que, por conta até da intensificação dos problemas que tem acontecido de cibersegurança, são 2 mundos que estão procurando se encontrar e se entender. Nós, de cybersecurity, temos uma responsabilidade de ajustar o nosso discurso para conseguir explicar para um board, para uma linha executiva, o que é que nós fazemos, quais são os riscos da cibersegurança para o negócio, em termos de negócio. E os executivos, eles também estão preocupados em entender mais, porque ou eles já foram atacados, ou o par deles da mesma indústria foi atacado, e ele já ligou para essa pessoa, já está procurando entender. Então são 2 mundos que estão tentando se entender, estão se entendendo, né? Estão se aproximando. Mas eu acho que é uma responsabilidade deles, e eles estão fazendo a lição de casa, e é uma responsabilidade nossa, que somos do mercado de segurança,
também conseguimos articular o nosso discurso para conseguir explicar, né, a importância, os riscos para o negócio, e não em termos técnicos, que é o que a gente faz no dia a dia. A gente falou também sobre se agora vai na lei de proteção de dados. Eu acredito que tem que ir. Algum dia a gente chega no ponto correto. Porém, toda vez que a gente vê que a gente vai começar a ter as leis sendo aplicadas e as multas, acho que a demanda aumenta ainda mais. E como que você vê perante a empresa, de repente, que não tem um capital ainda ou uma maturidade, né, podemos falar, sobre o cyber em si? Seriam eles os dinossauros do passado, vindo para o futuro, já que não conhecem o que a gente está falando? Ou seriam, de repente, eles estarem aptos e mais abertos a entender os riscos também da cibersegurança de hoje? Vivemos uma economia digital, Roberto. Então, se eles não se proteger, como que eles vão se continuar aprovendo ou tendo a variabilidade lá? Perfeito. Bom, dois aspectos sobre isso, Rafael. Essa também é quando a gente olha a questão da proteção de dados, também teremos uma longa jornada pela frente, né? Com a legislação, muitas vezes os clientes das empresas, muitas vezes pessoas físicas que até pouco tempo atrás pouco valorizavam seus dados pessoais, a gente percebe que a partir do momento que ele tem o backup, tem uma legislação que os protege, eles passaram a valorizar mais os dados. E ao valorizar mais os seus dados pessoais, eles começaram a cobrar das empresas que prestam serviços que têm uma responsabilidade. Então, isso é uma componente que força as empresas numa maturidade. E as empresas também são obrigadas a estarem, né, compliance com a legislação, seja por uma questão interna, seja por uma questão de que prestam serviço para uma outra empresa que exige essa contrapartida. Então, a gente tem visto as empresas realmente buscando, né, entender e subir nessa escala de maturidade. Mas muitas vezes perguntas básicas e importantes elas precisam ser feitas antes de você partir para uma implementação. Então, dentro da minha empresa, quais são os dados sensíveis que eu tenho que proteger? Onde estão esses dados sensíveis na minha empresa? Quais os processos de negócio que precisam acessar esses dados e quais não precisam acessar? Então são perguntas que têm a ver com maturidade, que elas precisam ser feitas. A resposta não necessariamente é fácil, mas a gente tem visto as empresas buscando fazer isso e a gente tem ajudado aqui no Brasil várias empresas aí nesse processo. Roberto, obrigado pela sua colaboração conosco, foi muito bom também entender a visão da indústria no cibersegurança e um prazer recebê-lo dentro do nosso CyberTalk. Rafael, mais uma vez, para mim aqui é um prazer estar contigo presencialmente dessa vez. Espero a gente poder estar junto novamente e muito obrigado aí pela conversa. Obrigado.